Eu sou Avatar, mas estou de azul. Espero que ajude. Ajude, não é? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Giovanni. Olha, que bênção, irmãos. E fico mais feliz que quando eu volto aqui, eu vejo que a igreja está ficando cada vez mais cheia, pessoas vindo para cá, frequentando, e vocês têm um pastor limpo, reto, justo, ok? E eu fico feliz, eu louvo a Deus pela vida do pastor Giovanni, que é uma nova liderança que Deus está levantando no nosso Brasil. E teve um tempo da minha vida que eu fiquei muito preocupado, eu conversava isso com a minha esposa, de que nós temos grandes pregadores, mas eu não via novos pastores. Via grandes pregadores, eu não estava vendo a galera nova vindo apacentar. Eu louvo muito a Deus pela vida do pastor Giovanni e da sua esposa, a pastora Tainá, que estão à frente desta igreja. Espero aqui ver isso aqui num domingo com 3 cultos assim. Quantos assim acreditam? Diga glória a Deus aí. Mas de almas mesmo, né? Conquistadas por vocês. Obrigado, viu, mano? Fiquei muito feliz pelo convite. Quero aqui transmitir um abraço da minha esposa, a irmã Cristiane. Ela queria muito vir, mas o meu filho está de férias, e aí ele não dorme à tarde. Ele quer brincar, quer se divertir, e aí quando dá 7 horas, 7h30, ele já está desligando, e amanhã é aniversário do primo dele, e não tinha com quem a gente deixar o B para poder vir para cá. Então eles ficaram em casa, mas eu quero trazer uma saudação de paz da minha esposa, a irmã Cristiane, e pedir perdão pelo meu atraso, que eu estou tendo que me dividir em 3. É a mulher que manda eu limpar ar-condicionado, é o filho que quer que eu jogue videogame, e é a monografia da faculdade. Então tá um embaraço, então eu tenho que me dividir em 3. Uma hora estudante, outra hora limpador de ar-condicionado, que eu não sei nem limpar aquilo, irmão. Deus me deu a senha. Varão, não é mole não. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam amém. João capítulo 11. João capítulo 11. Esse texto tem falado muito ao meu coração por esses dias. Espero muito que fale ao seu também. Evangelho segundo escreve João, capítulo 11. Os irmãos também transmitem o pastor Giovanni. Um abraço para o pastor presidente, olha, foi o pastor Felipe, tá? Um amigo, uma pessoa, gente boa demais, a gente conversa pelo telefone, troca conhecimento. Então manda um abração ao pastor Felipe. Os irmãos acharam, digo amém. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Se você puder e quiser, diga amém. Tome seu assento aí, por favor. Por favor. Irmãos, nós temos um bom hábito de dividirmos os 4 evangelhos em 2 grupos. O primeiro grupo, costumeiramente, nós chamamos de evangelhos sinóticos ou semelhantes. E se dá numa tríade: Mateus, Marcos e Lucas. Os irmãos bem sabem que essa tríade, Mateus, Marcos e Lucas, não estão posicionados no Novo Testamento de modo cronológico, pois o primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos, e a fonte a qual Marcos o utiliza para escrever o seu evangelho é diretamente o apóstolo Pedro, quando provavelmente Marcos está junto com ele em Roma, Pedro ditava e Marcos relatava. A partir do momento que há uma aceitação da igreja acerca dos escritos de Marcos, naquele período por volta de 65 a 70 depois de Cristo, Mateus passa a escrever o seu evangelho, mas diferente de Marcos, ele usa 2 fontes. A primeira fonte, o próprio evangelho de Marcos, abarcando dentro do seu evangelho aproximadamente ou mais de 600 versículos, e também utiliza uma fonte que nós chamamos de fonte Q. E o terceiro evangelho é o evangelho de Lucas, que usa a fonte de Marcos e de Mateus, com uma diferença. Ele pega 88% do evangelho de Marcos, utiliza a fonte Q que Mateus também usa,
e uma terceira fonte que nós chamamos de fonte L. E por isso que nós chamamos esses três evangelhos de evangelhos semelhantes. Porque quando você os lê, você notará sem dificuldade que passagens que estão em Mateus estarão escritas em Marcos, passagens em Marcos estarão em Lucas e assim, respectivamente. Por isso, evangelhos semelhantes e não evangelhos iguais. O quarto evangelho, que fica um pouco mais isolado desses três, nós podemos chamá-los, ou costumeiramente se chama, e aí não se leve também a fundo essa expressão, de evangelho tardio, porque ele é o último a ser escrito. Mas o fato de ser um evangelho tardio, e de fato não abarcar o conceito de semelhante, junto com os outros três primeiros, não significa que o evangelho de João está tão distante ao ponto de não ter nenhum acontecimento descrito nos três primeiros dentro do seu evangelho. Existem. E eu fiz aqui a anotação só de 3 acontecimentos, possa ser que haja mais, mas só para que você entenda que João também tem um tipo de relacionamento aí com os 3 evangelhos, mesmo não sendo parte dos evangelhos semelhantes. Por exemplo, assim como os 3 primeiros, João também fala do ministério de João Batista. Assim como os 3 primeiros, ele também fala da multiplicação de pães, e assim como os outros 2, tanto Mateus capítulo 14, versículo 25, Marcos 6, 48, João 6, 19, está falando da limpeza ou da purificação do templo. Tá, pastor Carlos? Então, se há de fato acontecimentos que João está falando no seu evangelho e que os outros 3 também falaram, por que o evangelho de João não é um evangelho semelhante aos 3 demais? Existem várias nuances, vários pontos que eu poderia aqui elencar para os irmãos, mas nós não estamos num culto de ensino. Então eu vou aqui destacar um só, porque acho coerente para o nosso raciocínio acerca de Lázaro. E qual é o que você vai elencar, pastor Carlos? O propósito que está motivando João a escrever o seu evangelho. Quem está comigo, diga amém, por favor. Então todos esses escritores, de Mateus a João, esses 4, tinham uma motivação, tinham um intuito, um propósito a escrever o seu evangelho. Dentro desses propósitos, o de João, nós na academia teológica, e aí nós, desculpa, beirou aí um sentido ruim, né? Então, na academia teológica, entende-se que o evangelho de João é um evangelho mais teológico do que os outros 4. É o evangelho mais o quê, irmãos? Teológico do que os outros 4. Por que teológico? Porque se essa verdade que nós estamos dizendo, que quase é um consenso na teologia, de que João é o mais teológico do que Mateus, do que Marcos, do que Lucas, o capítulo 20, versículo 30 e 31, o próprio João explica por que é que está escrevendo o seu evangelho. E ele diz o seguinte no versículo 30 e 31 do capítulo de número 20: Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Esses, porém, esses que ele escreveu, óbvio, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ficou claro o que João está dizendo ali, escrever o seu evangelho é o seguinte: existem muitos outros acontecimentos, mas eu escrevi estes para que quando vocês lessem este evangelho, vocês possam entender que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, possais ter vida em seu nome. Então esse é o intuito joanino, a partir do seu escrito, defender a divindade de Cristo. Só isto faz ele ser teológico, pastor Carlos? Claro que não. É um evangelho também altamente apologético. Pastor, o que significa apologética? Apologética nada mais é do que defesa da fé. E João faz no mínimo 4 defesas. Quantas defesas? Primeira, ele defende a igreja acerca da rejeição judaica de ver Cristo como Messias. Segundo ponto, ele defende os falsos ensinos dos mestres sobre o gnosticismo. Terceiro, ele defende, ou rejeita, melhor dizendo, aqueles que estão diminuindo a supremacia de Cristo. E quarto, uma doutrina aí que perturbou a igreja um pouquinho, chamada de docetismo. E docetismo nada mais é, só para que você entenda, que é uma crença que Cristo nunca foi de corpo e carne, sempre foi de espírito, e João combate esse pensamento, provando que Cristo tanto era o Filho de Deus, mas dado em carne e osso também. Bom, se esse é o princípio do evangelho de João, um evangelho teológico, defendendo a divindade de Cristo, rejeitando as heresias da sua época, o capítulo 11 que nós escolhemos para essa noite não pode estar destoando, não pode estar desencaixado.
ele precisa estar encaixado dentro do pensamento joanino. E está, a grosso modo, irmãos, o propósito do relato da ressurreição de Lázaro é defender, no mínimo, duas coisas. Primeira, capítulo 11, versículo 4, é uma das duas citações que Cristo verbaliza ser o Filho de Deus. Por que uma de duas? Se você fizer isso na sua casa e ler o Evangelho de João, do capítulo 1 até o seu último capítulo, só existem duas citações que Cristo verbaliza ser o Filho de Deus. E essa está contida no capítulo 11, versículo 4. Então, primeira defesa, Jesus Cristo é o Messias. Segunda, contida no versículo 25 e versículo 26, aonde ele manifesta ser toda a fonte de vida espiritual. Esse é o entendimento joanino. Através de Lázaro, defender Cristo como Messias e como o princípio de toda a vida espiritual. Mas, pastor Carlos, como você bem disse, nós não estamos num culto de ensino, nem tampouco num simpósio bíblico. Nós estamos numa campanha, e aqui nós estamos provocando a nossa fé, profetizando, a fim de que o nosso ano, nossa vida, uma área específica dela, tenha uma intervenção divina. Como é que pode um texto teológico nos abençoar para a vida? Esse texto aqui de João, capítulo 11, ele pode e vai abençoar muito você esse ano, e eu tenho certeza que há algo profético aqui de Deus para ser liberado para a sua vida. Se você ainda quer ouvir, diga amém, por favor. Qual o caminho que nós tomaremos então? Primeira coisa que eu quero que você entenda, e que eu quero que você me acompanhe, por favor, atentamente, que existe uma família que está protagonizando junto com Cristo o capítulo 11. Esta família, possa ser que haja mais componentes, mas João só destaca 3. E esses 3 são irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Bom, se João está destacando essa família, pastor Carlos, existe algum texto bíblico aqui no capítulo 11, ou periférico ao capítulo 11, para nos dar respaldo de que família é esta e qual a sua importância? De fato há. Mateus capítulo 21, versículo 17, Lucas 10, 38 ao versículo 42 e João 11, versículo 12. Esses 4 evangelhos que eu citei para vocês e esses capítulos nos dão base para afirmar aos irmãos que quando Cristo, em suas peregrinações, passava perto de Betânia ou em Betânia, ele tinha por hábito se hospedar na casa de Marta, Maria e Lázaro. A primeira coisa que eu quero que você compreenda é que quem está protagonizando com Cristo, capítulo 11, não é mais uma família em São João de Meriti. Não é qualquer família que está protagonizando. É uma família que as portas sempre estão abertas para receber Cristo dentro de casa. Então não é uma família que sempre está com as portas fechadas, mas é uma família que está com as portas sempre abertas. Portas convidativas. Porta onde Cristo quer entrar, sempre achará descanso ou abertura nessa família. Não só isto, não é uma família porque Cristo está dormindo na casa, supostamente desfruta de intimidade, assim como ele entra na de Zaqueu. Não é um texto isolado como o de Zaqueu. Se você notou bem, o capítulo 11, versículo 5, o próprio João deixa claro que Jesus amava tanto a Marta, Maria e também como Lázaro. Então é uma intimidade que parte dos dois lados. Os dois lados se amam. É um amor mútuo. Cristo ama aquela família e aquela família ama Cristo ao ponto de jamais fechar as portas da sua casa. Então, de fato, existem famílias aqui em São João de Meriti que vê Cristo passando, mas que a porta da casa sempre está fechada. Mas a de Marta, Maria e Lázaro é semelhante à sua casa. É uma casa que as portas jamais estarão fechadas, sempre estarão com as portas abertas. Ok? Primeira coisa que eu quero que você então coloque em relevo é que é uma família íntima e que é alvo do amor de Cristo. Tendo isso em vista, aonde é que eles moravam, pastor Carlos? Nas aldeias ali de Betânia. Agora a palavra Betânia, ela tem sido muito discutido o seu significado. Por vezes você ouvirá, porque se popularizou assim, que a palavra Betânia é uma aglutinação, uma junção de duas palavras. Bet, em hebraico, que é casa, e Ânia, que algumas pessoas traduzem como tâmaras ou figos. Então, algumas pessoas dizem que Betânia é a casa dos figos ou a casa das tâmaras. Eu não acho que isso seja correto, porque a palavra Bet é casa, só que Ânia tanto tem um sentido, um homônimo, no hebraico, no grego e no aramaico, como um sentido de sofrimento,
aflição ou angústia, pobreza e miséria. Vou repetir. Betânia significa casa de sofrimento, angústia, miséria e pobreza. Então os amigos de Cristo e aqueles que Cristo amam estão morando em um lugar cercado de sofrimento, angústia, miséria e pobreza. Eu não estou dizendo que de fato há isto, mas se o nome significa isto, esta casa está vivendo em um lugar passível de sofrimento. Então vou deixar mais claro. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1. Há um tempo determinado para todas as coisas. E aí ele continua propondo que esse tempo determinado é um tempo só. Quantos tempos? Um tempo. Só que este um tempo é fragmentado em um polo positivo e negativo. Então nós temos uma vida só, porque depois dela segue-se o juízo. Então você vive uma vez só e nessa única vida você tem um equilíbrio em um polo positivo e negativo. Há tempo para sorrir, chorar, cantar, calar, ajuntar, espalhar, viver, morrer, construir, derrubar e assim sucessivamente. O que Salomão está dizendo? Você querendo ou não, a moradia neste mundo é passível de sofrimento, angústia, miséria e pobreza. Então, peraí, o cenário de Betânia se repete. Você é alvo do amor de Cristo, as portas da sua casa estão abertas para Cristo, mas neste mundo tereis aflição. Não é que a vida ela é um conflito o tempo inteiro, não é que a vida é aflição o tempo inteiro, mas estamos passando passíveis de sofrimento, angústia, miséria e pobreza. Sim ou não, irmãos? Bom, uma coisa é você estar passível de, outra coisa é você estar sofrendo de. E aí, Cristo permite que a casa do seu amor e a casa que as portas estão abertas para Ele sofra um bocado. Por que você está dizendo que Deus permite? Eu vou mostrar para você que Lázaro morreu porque Cristo quis que ele morresse. Você quer ver? Está no texto sagrado. Se não, vejamos. Lázaro começa a ficar doente. Aí já vai outra proposta. Lázaro é um personagem, quando relacionado com Marta e Maria, só aparece no Evangelho joanino. E se está aparecendo só em João, qual é o significado do nome Lázaro? Deus ajuda ou aquele ao qual Deus decidiu ajudar? O que esta família, que a porta está aberta para Deus e que é alvo do seu amor, está passando? A ajuda está prestes a morrer. Quem conhece Cristo e tem Ele por hábito em sua casa, sabe que é assim que funciona. Se a ajuda está morrendo, eu preciso caçar auxílio naquele que de fato pode ser o meu socorro bem presente na angústia. Já ouvi alguém glorificando a Deus, mas eu vou deixar ainda mais claro. Elas reúnem alguém e diz para esse alguém: vá até Cristo e informe Ele que tem uma casa em São João de Meriti que nunca fechou as portas para Ele, que tem uma casa em São João de Meriti que Ele diz que ama, e nós estamos precisando da ajuda dEle, porque essa ajuda está próxima da morte. Perceba que a expressão é clara. Lázaro está enfermo para a morte, o que significa que houveram tentativas de conter Lázaro a não morrer, mas todas não tiveram solução. Então elas apelam: fizemos tudo quanto a nossa mão tentou, mas não conseguimos, agora clamamos a sua ajuda. Tem como você vir? Quando o mensageiro diz isto a Cristo, que a enfermidade é para a morte, é uma mensagem de caráter urgente. Olha a resposta de Cristo: vai lá em São João de Meriti, lá na Nova Assembleia, e diga para aqueles a qual eu amo e que as portas não se fecham para mim, que esta enfermidade, este sofrimento, esta angústia, esta situação de miséria e de pobreza não é para a morte, mas é para a glorificação do nome do Senhor, seu Deus. Venha comigo, olha o quadro, preste atenção. Eu estou cansando os irmãos. Quem quer ouvir ainda, diga amém, por favor. Nós chegaremos lá. Vai conseguindo o quadro comigo. O mensageiro retorna para Betânia e olha a mensagem dele: fica tranquila, aquele que te ama diz: não vou te abandonar, ele vai levantar Lázaro. Tranquilo? Tranquilo. Olha o versículo 6 do capítulo 11. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar. Vou repetir, hein? Cristo sabia que Lázaro estava quase morrendo e diz: diga que eu vou, mas no meu tempo, e eu não vou agora.
eu vou esperar 2 dias. O que significa que ele poderia ir de imediato. Mas ele disse, não, vou deixar o problema correr solto. É uma inferência sua, não é uma inferência minha. Você quer que eu reforce a ideia? Versículo 18 do capítulo 11. E Cristo estava a 3 estádios. Quantos estádios? Sabe quanto é 3 estádios? 3 quilômetros. Dá para ir andando. Esquece esse papo, se você ouvir algum pregador dizendo que ele estava há dias. Conversa. Ele estava a 3 quilômetros. Nem de jumento, nem de cavalo precisava. Andando no mesmo dia, questão de horas, ele chegava lá. Mas ele diz, eu estou perto, posso ajudar, mas vou esperar. Isso revela 2 coisas, intenção e propósito. Você não quer ouvir mais isso não, você está chateado. Quem quer ouvir, diga glória a Deus, por favor. Primeira coisa, ele diz, há uma intenção em Lázaro morrer. Se há uma intenção, um propósito. Qual é o propósito? Deus precisa ser glorificado. De que forma Deus quer ser glorificado? De 2 maneiras. Irmão, nós vamos mergulhar na mensagem, mas eu preciso colocar você aqui dentro da visão divina, senão não fará sentido. Vamos lá. Qual é o propósito de Deus, pastor Giovanni? Está aqui. Primeiro, capítulo 11, versículo 16. Qual versículo? Se você quiser arriscar na sua Bíblia, arrisque, porque isso é interessante. No capítulo 10, Cristo e os seus discípulos quase são apedrejados, pastor Giovanni. No capítulo 11, Cristo diz para os discípulos, vamos lá no lugar que estamos ameaçados de morte, que eu tenho que acordar Lázaro. Só que Lázaro já morreu. Quando ele diz Lázaro dorme, é um eufemismo. Lázaro morreu. Aí alguém diz assim para ele, Senhor, desculpa me intrometer, o chefe aqui é o Senhor, mas acabamos de fugir de lá. O Senhor quer voltar lá para morrer? Se Lázaro dorme, que alguém que acorde ele. Aí Cristo disse, vocês não entenderam. Lázaro morreu e eu preciso ressuscitar Lázaro. Aí Tomé é irônico. Tomé diz assim, vamos lá morrer com ele. Primeiro propósito, tem gente andando com Cristo, mas ainda não sabe quem ele é. Então ele quer mostrar para quem está andando com ele, que ele não deixa o seu servo sem ajuda. Alguém ali, de glória a Deus, está entendendo, mas vamos lá. Segundo propósito, capítulo 11, versículo de número 42. Cristo diz ao Pai em voz alta, Senhor, por este motivo eu te glorifico, porque sempre me ouves. E digo dessa forma, para que todos estes, aí já não é mais Tomé, é quem está em Betânia, é quem está em São João de Meriti. Então vou trocar a ideia. Primeiro, eu quero edificar quem está dentro, mas eu vou fazer com que a ressurreição de Lázaro seja tão pública, para que São João de Meriti entenda que eu sou socorro e refúgio para os meus servos. Então vamos construir a situação. Uma coisa é você chegar em casa e pregar à sua família, aos seus parentes, aos seus amigos, um amor de Deus teórico. Jesus me ama, porque está escrito assim. Jesus me ama, porque está escrito acolá. Muitos serão convencidos pelo Espírito Santo, através da pregação do Evangelho. Outros não, tem o espírito de Tomé. Então Deus diz, o seu sofrimento está escondendo um propósito do meu nome ser glorificado em São João de Meriti. Está caminhando comigo? Qual é o problema de Marta? Marta está enxergando a morte e Cristo está enxergando o propósito. E esse é o nosso mal, porque todo santo domingo, quando você entra por essas portas, pastor Giovanni prega uma palavra. E qual é a palavra? Sofrimento e provação não é consequência. Consequência você caça, provação é Deus quem permite. Compreendeu? Isso nem dizer mais nada, não é? Então se você plantou vento, vai colher tempestade, aí é caô nosso. Agora se Deus permitiu Lázaro morrer, Ele disse, eu vou deixar você chorar, mesmo sem ter um motivo aparente para o choro, já prepare o culto de ação de graças. Deus vai querer ser glorificado no meio do seu sofrimento. Tá, pastor Carlos? De que modo ele será glorificado? Primeiro modo, ele espera 2 dias, porque os judeus acreditavam que o espírito só ia embora do corpo, ou a alma ia embora do corpo, depois
no quarto dia, melhor dizendo, no quarto dia. Então o que Cristo está dizendo? Para São João de Meriti entender que eu sou um Deus vivo, o Deus da nova Assembleia, e um Deus que te ama, eu vou deixar 2022 você no sofrimento. Eu vou deixar você em 2022 na angústia. Eu vou deixar você em 2022 na miséria e na pobreza. E quando eles verem que a sua mão não vai resolver, eu vou deixar eles virem te consolar. Porque eles vão dizer antes de 2022, como é que você era conhecido? Aí mora um crente. Aí mora alguém que é alvo do amor de Deus. Aí mora alguém que as portas não fecham. Mas quando Deus não vem te socorrer, o que eles dizem? Tadinho dele, tadinho dela. Não falta um culto e está na miséria. Diz que Deus ama, mas está na pobreza. Diz que Deus ama, mas está sem saúde. Quando Cristo chega em Betânia, Ele não chega só para ressuscitar Lázaro. Ele chega para frear 3 males que está acontecendo na vida de Marta e Maria. E eu queria falar sobre esses males, mas você já está com cara que quer ir embora e não está querendo ouvir mais não. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor. Quais são esses males? Primeiro mal, existem 5 leis para o enterro. Quantas leis? Só que Marta e Maria só passaram por 2. Para ganharmos tempo, que eu já falei demais, só vou pontuar 2. Primeira, leis de Aninut. Aninut são leis do Onem, e Onem significa leis do enlutado. Nessas leis, existem leis que envolvem uma prática específica para o velório. Segunda lei, lei de Shivá. Lei de Shivá é a lei para a primeira semana depois do enterro. Então Marta e Maria só passaram por esses 2 tipos de lei. Agora, olha isso aqui que extraordinário. Primeiro, pastor Giovanni, quem está no velório, que é Marta e Maria, primeira proibição que elas têm que viver: elas não podem comer na mesa e não podem comer de modo que te satisfaça. Todas as vezes que Marta e Maria, sentindo fome no velório, queriam comer, era só um pedacinho de pão. Não poderiam se satisfazer, não poderiam matar a fome. Então, primeiro sinal: Marta e Maria, enquanto Cristo não chega em Betânia, estão vivendo uma vida insuficiente, insatisfatória e escassa. Segundo, quem está no velório não pode tomar banho, nem usar cosmético, símbolo de cuidado. Enquanto Cristo não chega em Betânia, todos de São João de Meriti estão dizendo: aí está uma vida que abriu as portas para Cristo, mas está sem cuidado. Terceiro, a pessoa não podia ter relação sexual, nem participar de qualquer alegria, ao ponto que o judeu enlutado não poderia nem colocar uma criança no colo para se alegrar com ela, sem prazer na vida. Por fim, todo enlutado não pode trabalhar, está sem produzir. Como é que pode isto? Deus dizer que te ama, te deixar sem cuidado, na escassez, sem produzir e sem prazer na vida. A vida está perdendo o sentido. Então Cristo nunca chega atrasado. Ele chega no momento certo para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Então quando Cristo pisa em Betânia, a primeira coisa que ele está tirando da casa daqueles que o amam é: você poderá, a partir de agora, voltar a se lavar. Se você não glorificar a Deus nisso, eu não sei de mais nada na vida. Presta atenção: quando eu pisar na sua Betânia, você poderá voltar a se lavar. Só que para as mulheres, pastor Giovanni, isto é muito sério. A mulher no seu ciclo menstrual, segundo as leis do Antigo Testamento, ela estava em estado de nidá. A palavra nidá em hebraico significa afastado. Nidá significa o quê? Então ela está afastada porque ela está impura, perdendo sangue. Se ela coloca a mão no marido, o marido fica impuro também. E a palavra impuro em hebraico é tamê, e tamê significa bloqueio. Bloqueio é o impedimento de um fluxo. Então o que Deus está dizendo para Marta e Maria? Enquanto eu não piso na sua Betânia, eu estou permitindo que 2022, os moradores de São João de Meriti, que não abriram a porta para mim, olhem para você e diz: estou com pena dele, estou com pena dela. Vão para a igreja o tempo inteiro, mas parece que a torneira da vida está fechada. Mas quando Cristo pisa em Betânia, Ele está dizendo para Marta e Maria: a partir de agora, tudo que estava paralisado em 2022 voltará a fluir em 2023. Mas dá para melhorar, dá para melhorar.
Gênesis capítulo de número 26. Olha o que Isaac faz. Ele é igualzinho ao pastor Carlos Júnior. Porque Deus fala comigo antes de Lázaro morrer. Deus fala com você antes de Lázaro morrer. Eu vou glorificar meu nome nessa luta. Eu vou glorificar meu nome nessa porta fechada. Eu vou glorificar meu nome nessa enfermidade. Eu vou glorificar meu nome na vida desse seu filho que não quer saber da minha presença. Eu vou glorificar meu nome. Quando a situação aperta, olha o que Isaac diz: vou descer para o Egito. Porque Egito só se desce. Então Isaac está dizendo: se Deus não mudar meu quadro, a miséria bateu na minha porta, eu vou voltar para o pagode, eu vou voltar para a noitada, eu vou voltar para o Egito, eu vou voltar para o mundo, porque eu estou servindo a Ele, estou na escassez, insuficiência, sem produzir e na miséria. Aí Deus olha para Isaac e diz: não, para o Egito você não volta. Entra na minha direção, abre as portas da sua casa chamada vida para eu entrar, e eu serei contigo como fui com teu pai Abraão. Isaac diz: está fechado o contrato. A cada uma semente plantada, colhia 100, 100 por um, 100 por um, 100 por um. O dono da terra disse: vai embora daqui, porque você está produzindo mais do que eu. Isaac volta a ser improdutivo. Mas para quem está debaixo de uma palavra, não volta a descer para o Egito de modo nenhum. Flávio José escreve que ele vai para um lugar chamado de Fará, fica a 5 quilômetros de Gerar. Do que ele está dizendo? Podem me perseguir, mas se Deus disse que vai glorificar o seu nome na minha vida, eu não vou sair da posição por nada. Alguém está recebendo essa palavra? Quando ele vai para Fará, ele vai desentulhar poços do seu pai. Então ele pega algo parado, coloca para fluir. Alguém diz: não é teu, esse poço aí é nosso. Ele perde o poço, não bate boca, não sai na mão, não xinga palavrão. Ele diz: pode levar, Deus falou que vai ser comigo. Ele desentulha outro, alguém diz: não é teu também. Ele desentulha o terceiro, eles desistem. A cada poço ele dá um nome, não é isso? Contenda e inimizade. É uma conta de subtração, de subtrair. Porque se contenda e inimizade, não dá para você somar. Contenda e inimizade, soma ou subtrai, irmão? Mas a conta de Isaac é diferente. Ele diz: nem a contenda, nem a inimizade. E o terceiro ele chama de alargamento. Então ele está dizendo: pode vir contenda, pode vir inimizade, enquanto a minha vida estiver com as portas abertas para Cristo entrar, e eu for o amor da vida dele, tudo que está paralisado, Deus fará alargar na minha vida em 2000. Levante a sua mão que eu vou profetizar. Levante a sua mão, não baixe a sua mão, não baixe a sua mão. Você acha mesmo que Deus ia te deixar sem resposta em 2022 inteiro se você não fechou a porta da casa para Ele? Você acha que Deus ia te abandonar nesse sofrimento, nessa angústia, nessa escassez? Ele só estava te dizendo: eu tinha um propósito para glorificar meu nome, mas em 2023 eu estou chegando em São João de Meriti para lhe dizer: tudo que estava fechado, eu irei alargar na sua vida este ano. Segura que vem do céu para você. Ele vai alargar teu casamento, vai alargar sua família, vai alargar sua vida financeira, vai alargar sua vida espiritual. Só quem acredita que vem ano de resposta, um minuto de glória a Deus, se você pode adorar aquele que está chegando na sua Betânia. Que maravilha! Segundo ponto, Marta e Maria não poderiam se cuidar. Elas não poderiam o quê, irmãos? Não poderiam usar cosmético, não poderiam se cuidar, não poderiam cuidar-se, não poderiam. Isso me faz lembrar de um personagem, de dois, que para mim são fantásticos, que é Moisés e Davi. Moisés é até covardia falar, porque é quase sobre-humano. Agora Davi, eu gosto muito, porque ele parece muito conosco. Ele tem os seus acertos e as suas fragilidades. Agora olhe isso, Salmo 89, versículo de número 20. Achei a Davi meu servo, e com meu santo óleo ungi. Eu pergunto e você me responde: quem achou quem? Davi achou a Deus, ou Deus achou Davi? Quem achou quem? Deus achou Davi. Davi nunca pediu coroa, foi Deus que foi lá nas ovelhas. Foi Deus que foi lá naquela boca de fumo, naquele pagode, naquele forró, naquele funk, e disse: vem cá que eu tenho um trono para você sentar do meu lado. Alguém está entendendo isso? Do meu lado.
Vamos lá. Depois que Deus acha Davi, Davi mata urso, leão, gigante e mata filisteu igual fosse formiga. Deus está mostrando que está cuidando de Davi. Sim ou não? E aí Deus deixa Davi pisar em Betânia. Como que Deus deixa? Saul começa a perseguir Davi. Agora olha o que Davi, depois de matar urso, matar leão, derrubar Golias, matar filisteu, diz acerca de um homem só. Capítulo 20, versículo 3 do primeiro livro de Samuel. Ele olha para Jonatas e diz: um dia o seu pai me mata, eu estou a um triz da morte. Quando Davi disse para Jonatas: eu irei morrer na mão de Saul, ele só faz o que não deve. Ele come pão da mesa da propiciação, guerreia do lado de filisteu, se finge de maluco, anda com mercenário. Depois que ele deixa o problema entrar na cabeça, ele esquece de quem chamou ele, está cuidando dele, a vida começa a dar errado. Opa! Só que como Deus te ama muito, e foi Ele que te achou, Ele vai mostrar para Davi, que mesmo havendo perseguição, Ele nunca deixou de cuidar da vida de Davi. Como? Davi vai para En-Gedi. Quando ele chega em En-Gedi, ele entra na caverna, quem é que entra? Saul. Olha o que Davi faz. Eu poderia arrancar a cabeça de Saul, mas ele corta só um pedaço do pano assim, ó. Mostra para Saul e diz: está vendo? Está vendo o que Deus está fazendo? Você está me perseguindo, achando que eu estou perecendo. Eu também achava, mas Ele está mostrando que Ele nunca perdeu o controle da situação. Há 3 homens, que nós chamamos os nomes babilônicos de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Uma estátua se levanta e alguém diz: quando os instrumentos tocarem, todo mundo se curva. Não vem querer ser amigo fiel de Deus não, que você vai morrer na fornalha. Você pode buscar Deus lá no culto da quarta-feira. Acabou o culto, na quinta-feira você se curva aqui na Babilônia. Toca os instrumentos, todo mundo se curva, mas 3 são amigos fiéis, porque sabe que aquele amigo lá, ele é um amigo ciumento. E não dá para ser amigo de Deus e amigo de um sistema que ele é inimigo. Quando os 3 não se drovam, você conhece a história. Nabucodonosor diz assim para eles: vou tocar novamente. Você se curva para que vocês não se matem. Vocês estão se matando, é decisão de vocês. Diz: não, nem perca tempo. Se Deus quiser cuidar de mim, o que é essa fornalha para Ele? Se Deus quiser cuidar de mim, o que é essa porta fechada para Ele? Não é nada. Agora, se Deus também não quiser cuidar, Ele é Deus do mesmo jeito. Como Deus não abandona amigo, era para você ter dado glória a Deus nisso, mas eu vou explicar. 8.000 graus aproximadamente. O bafo da fornalha mata quem jogou, e o fogo conserva quem está do lado de dentro. O 4º homem entra na fornalha, solta as mãos, solta os pés, nem cheiro de fumaça tem na roupa, mas o 4º homem não diz: bora sair da fornalha. O 4º homem da fornalha não diz: vamos sair enquanto é tempo. Por que ele não livra, pastor Giovanni, se ele já soltou? Porque atrás de um sofrimento que ele permite, tem um propósito para o nome dele ser glorificado. Ele diz: passeia. A gente pode ir embora. Ele diz: ainda não, passeia. Irmão, eu jogava bola num lugar chamado Arthur Frederich, em São Paulo, que do lado do Arthur Frederich você tem ali o crematório de São Paulo. Cheiro de carne humana queimando, fede de longe. O que os babilônios estão dizendo? Já era para estar fedendo essa família. 2022 inteiro com a porta fechada, já era para ter dado divórcio esse casamento. Vamos dar uma espiada para ver o que está acontecendo. Quando eles colocam os olhos, já não tem mais 3, são 4. Não estão amarrados, mas passeando. E só passeia quem está com a cabeça tranquila. Só corre quem está ansioso e desesperado. Sabe o que Deus está dizendo?
antes de eu lhe arrancar dessa fornalha, eu vou mostrar para a sua família, para a sua parentela, que está te chamando de fanático, que eu sou tua ajuda no momento de Era para você ter glorificado a Deus mais forte do que isso. Levante a sua mão mais alto que você puder levantar. Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Você pode me ajudar? E seja mal educado, seja mal educada. Chacoalhe essa pessoa para perturbar e diga para ele: Deus não está demorando, Ele está atraindo o incrédulo. Deus não está demorando, Ele está aperfeiçoando para o nome dEle fazer um glória tão forte que vai ser conhecido o seu testemunho em São João, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Quem está recebendo essa palavra, então receba com mais fé. Prepare o culto de ação de graça. Babilônia vai se dobrar diante do que Deus fará na sua vida em 2023. Só quem acredita que Deus está cuidando de você, dá um pulo dessa cadeira, uma rasada de glória. Deus não abandona o servo fiel. Deixa eu ver quem está adorando. 1 minuto de glória. Eu espero você adorar. Eu espero. E eu encerro. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Tem glória a Deus aí, você está economizando. Tem glória a Deus aí, você está economizando. A sua casa esse ano vai se curvar diante de Jesus. Eles vão ter que entender que Deus te ama tanto, tanto, que Ele está tirando a pedra de coisas que você achava que estava perdida. Ele tem um jeito. Ele tem um jeito. Ele tem um jeito. Eu encerro. Que maravilha. Tome seu assento só por mais 2 minutinhos. Que maravilha. Oh glória. Oh glória. Oh maravilha. Terceiro, e aqui encerro. Os enlutados não poderiam ter prazer. E aí Jó, para mim, é um dos livros, assim, de livro. É filosófico, né? É profundo demais. Bom, o negócio de Jó era altar. O negócio de Jó era o quê, irmãos? Altar. Jó não quer caçar problema com o diabo, irmão. Jó só quer vir para o culto da Nova Assembleia e agradar o amigo e ir embora. Jó não quer confusão com ninguém. Só que Deus dá testemunho de Jó. Olha o nível do camarada, hein? Jó é reto e íntegro. O diabo diz, você conhece os textos, né? O diabo diz, olha, Jó teme desnecessariamente. Aí Jó perde. Perder para Jó é normal. Por favor, eu vou melhorar a minha expressão, porque palavra falada é como flecha lançada, ela não volta para o aljava. E aí eu disse, e o problema não está em quem ouve, está em quem se comunica. Então eu vou consertar. Todo mundo sofre ao perder, porque tem um dito judaico, que eu gosto muito, um provérbio, que ele diz o seguinte: quando uma criança nasce, quem é pai e mãe, levante a mão. Os que tiverem esse privilégio. Quando a criança nasce com as mãos fechadas, sim ou não? Então ele diz, você veio para pegar tudo nessa vida. O ser humano não gosta de conquista, mas quando morre com a mão aberta, não leva nada. Então perder enquanto está vivo machuca. Machuca. Claro que dói perder. Só que Jó entende que tudo da vida tem prazo de validade. É o que eu falo para todo mundo quando está em luto. Saudade a gente não perde de quem passou, mas a dor da saudade ela tem que ir embora. Porque a saudade não pode causar dor, senão você que está vivo não vai conseguir viver. Então Jó está dizendo o seguinte: me dói ter perdido, mas isso não me leva à blasfêmia. Deus eu tomou, porque eu nasci sem nada. Olha isso. Eu não nasci com conta no banco, eu não nasci com casa própria. Se Ele me deu força para conquistar, me dará força de novo. Bendito seja o nome do Senhor. O problema de Jó é não entender o sofrimento. Os amigos cercam ele e começam a acusar ele de pecado. E ele tentando caçar um motivo para o sofrimento e não achando, não é arrogância, já começa a dizer o seguinte: eu sou justo. Não é que ele está sendo arrogante, ele está dizendo o seguinte: eu não cacei problema com ninguém. Aí o prazer da vida vai perdendo. E quando você começa a olhar a situação e não o propósito, opa,
você vai acabar falando coisa que não deve. Irmão, deixa eu lhe dar um negócio aqui. Me permite, pastor, trazer um ensinamento? Cuidado com o que você fala, porque murmuração já é burrice. Primeiro, você não pode murmurar contra Deus, contra aquilo que você caçou. Agora, se você não caçou e está vindo, você está murmurando o que você não entende. Compreende? Aí você não pode reclamar do que você não entende. Murmuração já é loucura, dá para entender, mas já é loucura. Agora, blasfêmia é isso aqui, ó. Deus, será que Deus não está me vendo, não? Deus não é cego. Isso é blasfêmia. Parece que Deus não está me ouvindo. Ele é surdo, é? Olha o que diz o capítulo 3, versículo 1. Depois disso abriu Jó sua boca e amaldiçoou o seu dia. Por que ele amaldiçoou o seu dia? Ele está dizendo, por que eu estou vivendo isso? Então ele não vê propósito, ele vê situação. Depois você lê em casa, por favor, ou essa noite ou amanhã, por favor, faça isso para sua alma. Capítulo 40 e o 41 de Jó é um esculacho. Deus fala assim para ele, vem cá, você quer reclamar? Você quer reclamar? Vem falar comigo, vem cá. Você é igual a mim. Onde você estava? Como é que o osso forma no ventre da mãe? Ele vai arrebentando o Jó. Você não se acha Sebastião? Você não fala que você entende tudo? Então me explica aí. Como é que o osso se forma no ventre da mãe? Não sei. Se você não sabe nem como você nasceu, você quer entender como eu trabalho? Depois que Deus dá uma escovada em Jó, capítulo 42, versículo 1, versículo 4, e eu encerro. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Olha isso. Quem é este que sem conhecimento encobre o seu conselho? Por isso relatei o que não entendia. Coisas que para mim eram inescrutáveis, e eu não entendia. O que Jó está dizendo? Enquanto estava tomado pela situação, eu falei coisa que não devia, porque o que o Senhor fazia era maior do que eu compreendia. Agora eu aprendi. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Sabe o que Jó está dizendo? Antes de eu abrir a minha boca para reclamar de Lázaro na cova, eu vou consultar o Senhor primeiro, para compreender se é uma situação ou se tem um propósito maior por trás dela. Segura que vai melhorar. Os enlutados, pastor Giovanni, eles estavam tão tristes, mas tão tristes, que na presença de uma autoridade, qualquer homem, rabino, sacerdote, rei, quem que fosse, ele poderia continuar sentado. Nem se levantar ele precisava. Só tem um momento que o enlutado é obrigado a ficar em pé. Vou repetir isso, hein? Se Marta se levanta no luto, ela está desrespeitando o irmão dela e quebrando um princípio. Só tem um momento que ela tinha a obrigação de ficar em pé. Quando, pastor? Quando a Torá entrava, quando a lei de Deus chegava, quando a palavra de Deus é introduzida, até quem está em luto tem que ficar em pé. Quando Jesus chega em Betânia, ela diz, ou eu continuo chorando, ou eu me coloco em pé e digo, agora que o Senhor chegou, Senhor, eu ainda acredito. Eu vou tirar a pedra, o Senhor levanta mais uma vez esse... Alguém está entendendo o que eu estou te dizendo? Encerra agora. Ou você continua toda quarta sentado, cabisbaixo, soluçando, depressivo, ou você vem aqui esta noite e diz, hoje não, vou aproveitar que Jesus chegou desde as 19h30 e eu vou me colocar em pé, porque Ele pode encerrar o meu luto e fazer o meu segundo estágio ser maior. Só quem acredita que o segundo estágio pode ser maior do que o primeiro, fica de pé comigo na presença daquele que... Diga para 3 pessoas, aonde você enterrou o que Deus disse que está vivo. Diga. Para você morreu, para Deus só está dormindo. Para você morreu, mas Deus está dizendo, calma, 2023 é o ano de eu acordar tudo que adormeceu na sua vida em 2020. Alguém recebe isso? Abre a boca para dar uma rajada de glória, se você puder. Feche seus olhos aí. O que Deus precisa despertar na sua vida, irmão? Tudo que estava fechado Ele vai fazer fluir. Tudo
tudo que estava sem prazer, Ele trará alegria, porque o segundo estágio de Jó foi maior do que o primeiro. Deus não abandona amigo dele. 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 Tem glória a Deus aí, ou você está economizando? Eu vou dizer mais uma vez: Deus não abandona amigo dele. Feche seus olhos aí. Faz melhor, vira a sua mão em direção para a tua casa, se você puder. Em direção para a tua casa. Em direção para a sua casa. Eu tenho fé de que Deus vai pisar em Betânia e vai levantar as ajudas que você está precisando lá dentro do teu lar. Se eu fosse você agora, eu já ia gritando o nome da família. Eu gritava o nome do marido, da mulher, da sogra, da enteada. Eu gritava o nome do filho, eu gritava o sobrenome da família. Eu dizia: Deus, passa lá no meu serviço e visita fulano, visita ciclana. Senhor, visita o meu corpo, a enfermidade que está em mim, da planta dos pés ao alto da cabeça. Pisa na minha Betânia, eu clamo pela tua ajuda, eu clamo pela tua ajuda. Eu clamo pela tua ajuda. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, soba em meu lugar, e me faz entender que a chuva forte é você, vento forte é você. Vamos! E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir. Vamos, São João, vamos! Eu vou subir ao monte e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotam. Vamos numa assembleia. Meu Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não. Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Para encerrar, será que existe alguém aqui essa noite que está em Betânia e que carece da ajuda daquele que é verdadeiramente o socorro? Deus